Modernismo, Primeira Geração, Instituto Itapuã, Professor Márcio, Literatura e História da Arte. Há ousadia sem inovação? Há inovação sem ousadia? Ou, na verdade, só há ousadia com inovação? Ou só há inovação com ousadia? Né? São algumas perguntas que a gente vai tentar responder agora durante esse módulo, né, da primeira geração modernista. Então nós temos o nosso primeiro quadro, a nossa primeira tela, Guernica, uma tela famosa. Né? No primeiro momento, o sujeito, ao olhar para essa tela, ele pode encontrar muita dificuldade de tentar interpretar o que está acontecendo. Mas quando vemos o contexto em que ela foi produzida, muitas coisas se abrem para a gente, né? Principalmente essa questão da luz aqui, essa espada quebrada, né? Pessoas em prantos, né? Animais. Vamos ver. Guernica é uma antiga aldeia da região basca da Espanha, país de origem de Picasso. Em 37, a Espanha vivia efeitos da guerra civil, travada entre os republicanos e as forças extremistas de direita lideradas pelo general Francisco Franco, apoiado pelo nazismo alemão e pelo fascismo italiano. Então esse é o contexto em que o texto foi produzido. Então um contexto de guerra, não é? No nosso último parágrafo aqui que vem a questão interessante a respeito. Picasso, indignado, pintou o quadro Guernica em poucas semanas, procurando despertar a opinião pública para a tragédia. Então, quando eu olho de novo para essa tela, eu tenho que ver aqui uma denúncia de uma realidade. Que denúncia está acontecendo aqui? Pessoas morrem por causa da guerra. Então, o sujeito tentou expressar através da arte todo o sofrimento humano, não é? E social diante dos terrores, dos temores de guerra. Aí, seguindo, por determinação do pintor, a obra permaneceu em Paris até o fim da ditadura franquista, em 1975. Hoje se encontra em Madrid. Então a gente já pode ver o seguinte, que esse movimento moderno da arte, ele vem tentar também denunciar a realidade. Então não é somente ousadia e inovação, há ainda o pressuposto da denúncia. Seguindo, no início do século XX, uma verdadeira revolução começou a ocorrer nas artes em geral. Na literatura não foi diferente, envolvidos por um espírito demolidor. Então, se nós olharmos o quadro, a tela de novo, de Picasso, nós veremos ali aquele espírito demolidor. Ele vem e destrói a coisa, ele mistura pessoa, animais. Então, provavelmente é o que se vê depois de um bombardeio. Pedaços de gente, de animais espalhados por todo lugar, tudo destruído. Então foi essa a proposta dele, né? Num ambiente cubista em que ele fez aquilo tudo. Os escritores voltaram-se contra o academicismo. Academicismo vem de academia, academia vem de universidade, faculdade, né? São os centros de educação, de ensino, né? Doutorado, mestrado, aquela coisa toda. E romperam com os padrões estéticos vigentes. Então, o movimento modernista ele vem, no primeiro momento, demolir toda estrutura artística que dominava aquele setor. Então, qual que era a estrutura artística? Tinha um predomínio formal, estrutural. Então, se alguém quisesse fazer parte do hall de grandes celebridades artísticas, ele tinha que seguir um roteirinho. Então, esse movimento modernista vem para destruir com tudo isso. Vem acabar com esses padrões estéticos e vem tentar tirar também esse academicismo da coisa, certo? Avessos a regras, então já que ele vem destruir padrões, então ele não pode ser favorável a regras. Os modernistas propuseram as palavras em liberdade. Então, a partir de agora, a palavra não vai ficar mais presa dentro de uma estrutura. Lembrando, uma grande estrutura que a gente tem artística são os sonetos, não é? 2 estrofes com 4 versos, depois mais 2 estrofes com 3 versos. Então, o movimento modernista vem e dá essa liberdade para as palavras. Então, a gente tem um primeiro exemplo para a gente ver essa pegada modernista no poema Capoeira, de Oswald de Andrade. Aí eu já proponho um cenário para vocês. O que será demolido neste poema? Então, eu vou dar um tempinho para vocês fazerem a leitura. Então, vai ser o seguinte, toda vez que nós estivermos diante de um texto para leitura, eu sugiro que você pause a transmissão, lê esse poema e depois você retome, né, com a audição do texto. Então vamos lá.
Espero que todos tenham lido. Então vamos lá. O capoeira. Quer apanhar, soldado? O quê? Quer apanhar? Pernas e cabeça na calçada. Então o que a gente pode perceber aí? O movimento de rua, né? O movimento urbano, o movimento modernista também, ele é muito próximo das ruas, porque ele vai tentar transmitir uma linguagem das ruas. Então, se ele quer acabar com o academicismo, então aquela linguagem erudita, formal, dos grandes centros de estudos, ele vai perder espaço na literatura modernista. Porque o objetivo dessa literatura modernista é aproximar o público das ruas. É o que alguns chamam de o português brasileiro, não mais o português de Portugal. Então a gente tem um exemplo para vocês fazerem de exercício. Façamos uma releitura do poema, reestruturando os padrões estéticos e o academicismo abandonados por Andrade. Então a gente vai fazer um movimento inverso agora da primeira fase modernista. Nós vamos tentar trazer para esse poema toda a formalidade que os grandes centros de estudos, né, acadêmicos, eruditos, gostariam que ele tivesse. Então, eu tenho que agora destruir esse poema modernista e transformá-lo num poema, pelo menos no que tange a questão erudita, um poema fora desse padrão moderno. Então eu gostaria que vocês fizessem agora essa releitura do poema. Como que vai acontecer? Você deve trocar as palavras, substituí-las por palavras que vão de encontro a esse princípio aqui, acadêmico. Quero que vocês tentem voltar. Essa questão dos padrões estéticos, vocês pode ser até mantido, né? A não ser que alguém queira fazer um soneto do poema. Então eu vou dar o tempinho para você fazer também. Bom, feito a releitura do poema, você vai colocá-la agora no chat, né? A sua releitura. Né? Lembrando que essa aula ela foi gravada antes do chat, mas por questões didáticas, vocês só terão acesso a essa aula depois da prática. Né? Então, eu espero ler agora, né, junto com vocês, todo o academicismo proposto para o capoeira. Divergência nas artes. Então, a gente precisa ver também um contexto artístico que estava rondando esse movimento modernista. Lembrando, moderno, da ideia de novo. Né? Há duas espécies de artistas. Uma composta dos que veem normalmente as coisas e, em consequência disso, fazem arte pura, guardando os eternos ritmos da vida e adotados para a concretização das emoções estéticas. Então, a gente vê aqui um trecho de um artigo de Monteiro Lobato, frente à exposição da pintora Anita Mafaldi. Então, o que Monteiro Lobato fez? Ele participou desse evento e depois ele elaborou uma crítica a partir dele. Então, a gente vê nesse primeiro parágrafo aqui, Monteiro Lobato sendo um sujeito extremamente formal, bem erudito, exigindo um comportamento artístico normal, né, tradicional, convencional, palavra que você queira usar. No segundo parágrafo, ele vem dizendo o que ele enxergou da obra, aliás, né, das obras nessa apresentação. Outra espécie de quê? De artistas, né? É formada pelos que veem anormalmente a natureza. Então é um sujeito que enxerga coisa que não existe, interpretando-na à luz de teorias efêmeras, ou seja, baixa duração, sem uma base científica, teórica, né, consolidada, sob a sugestão estrábica. Estrábica é aquela pessoa que tem um problema no globo ocular. Né? Então, popularmente a gente fala a pessoa tem um olho torto, né? A visão dela é um pouquinho comprometida. De escolas rebeldes, surgidas cá e lá com furúnculos da cultura excessiva. Então, ele percebe o seguinte, que aquele movimento que estava surgindo naquele dia ali não tinha muita propriedade. Então, provavelmente não daria certo. São produtos do cansaço e do sadismo de todos os períodos de decadência. São frutos de fins de estação, bichados, duras críticas, não é? Lembrando que Monteiro Lobato também era um escritor. Essas considerações são provocadas pela exposição da senhora Mafaldi, onde se notam
acentuadíssimas tendências para uma atitude estética forçada, no sentido das extravagâncias de Picasso e companhia. Então, ele vê o seguinte, essas extravagâncias eram no sentido forçado da coisa. Não era só um movimento que surgia a troco de nada. Ele viu ali um certo exagero por parte dessas pessoas. Aqui nós temos um contexto, também darei o tempo para você fazer a leitura, para entender como a coisa funciona. Algumas telas aqui são bem famosas, né? Alguns movimentos bem famosos. Vou dar o tempinho para você fazer a leitura também. Semana de Arte Moderna. É o que a gente chama de a data didática do grande movimento modernista. Então, a partir da semana de 1922, que acontece toda a estruturação do modernismo. Sabemos, não é, que essas datas são didáticas. O que significa isso? É efeito só educacional. Porque os movimentos eles não se restringem a um determinado período. Pode estar acontecendo muitas e muitas coisas. A gente viu isso nas vanguardas europeias, né? Enquanto estava acontecendo o cubismo, pode ter também traços de futurismo e por aí afora. Não se sabe ao certo quem partiu a ideia de realizar uma mostra de artes modernas em São Paulo. Contudo, há o registro de que já em 1920, Oswald de Andrade prometera para 22, ano do centenário da independência, uma ação dos artistas novos, que fizesse valer o centenário. Então, até a escolha da data também é representante, né, para as pessoas, o dia da independência. O certo é que em 1921, o grupo modernista que realizaria a semana estava completamente organizado e amadurecido para o evento. Então a gente vai entender o que é esse amadurecimento. No mesmo ano, chegou da Europa Graça Aranha, escritor consagrado e membro da Academia Brasileira de Letras, entusiasmado com as vanguardas artísticas europeias. Então, o que as vanguardas europeias fizeram? Que eu coloquei aqui em maiúsculo. Foram os influenciadores. Elas influenciaram o movimento modernista. Então, como eu já venho falando isso com vocês desde o 9º ano, a literatura brasileira, no primeiro momento, era uma cópia europeia. Depois ela começa a ganhar a forma brasileira da coisa e ela segue o seu próprio ritmo. Mas a nossa influência, o tempo inteiro artística, é proveniente da Europa, né, com as quais tivera contato. A Aranha apoiou o Grupo Paulista, era o impulso que faltava. A Semana de Arte Moderna ocorreu entre 13 e 18 de fevereiro de 22, no Teatro Municipal de São Paulo, com a participação de artistas do Rio de Janeiro e de São Paulo. Durante toda a semana, o saguão do teatro esteve aberto ao público. A importância dessa Semana de Arte Moderna. Vista isoladamente, não deveria merecer tanta atenção. Os jornais da época, por exemplo, não lhe dedicaram mais do que algumas poucas colunas, né, e a opinião ficou distante. Isso me faz lembrar até Carlos Drummond de Andrade, um dos maiores escritores da língua portuguesa brasileira. Ele foi muito criticado, né, quando ele escreveu seus poemas, principalmente aquele A Pedra na Pedra. No meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. Aquele poema, para as pessoas inicialmente, não fazia sentido nenhum, ele foi duramente criticado. A gente vai ver isso, né, numa outra fase modernista. Mas para você perceber o seguinte, o movimento, quando ele surge, ele não viraliza, né, igual hoje, por exemplo, hashtag isso, hashtag aquilo, mas depois some. O movimento ele vai se consolidando, ele vai se estruturando com o passar dos dias, semanas, meses, anos, né, décadas, e tanto é que a gente estuda isso até hoje. Desde 1922, a gente continua estudando em 2020. Seus participantes não tinham sequer um projeto artístico comum. Unia-os apenas o sentimento de liberdade de criação. Então a gente pode perceber o seguinte, que os artistas da época eles se sentiam presos, né? Eles queriam fazer alguma coisa, mas não seriam aceitos. Então eles fazem esse movimento para a coisa acontecer. Então o desejo de romper com a cultura tradicional foi, portanto, um acontecimento bastante restrito aos meios artísticos, principalmente de São Paulo. Apesar disso, a semana foi aos poucos ganhando uma enorme importância histórica. Como eu disse, falamos disso até hoje. Porque representou a confluência das várias tendências de renovação que, empenhadas em combater a arte tradicional, vinham ocorrendo na cultura brasileira antes de 22. Lembrando, né, das influências europeias, das vanguardas europeias e o próprio movimento mesmo particular, popular das ruas, né? O sujeito ele quer fazer alguma coisa. É igual os carros, não é? Muitas tecnologias dos carros começam lá na Fórmula 1. E depois isso vai sendo aprimorado até chegar às ruas.
Mário de Andrade, em 1942, em uma conferência comemorativa dos 20 anos da Semana de Arte Moderna, afirmou: o modernismo no Brasil foi uma ruptura, foi um abandono de princípios e de técnicas consequentes. Foi uma revolta contra o que era inteligência nacional. Então a gente vai perceber também uma certa indignação desses atores, né, desse movimento, porque eles estavam indignados como a coisa acontecia. Então, lembrando que a literatura brasileira, as artes brasileiras eram influenciadas para a Europa, essas pessoas quiseram, naquele momento, dar àquelas obras, dar ao movimento, dar às artes, à literatura, questões de cunho nacional. Aqui a gente tem mais um poema, e esse poema é bom que eu vejo nele até uma metalinguagem, né, para tratar uma metalinguagem no sentido de ser autoexplicativo do movimento. Então eu vou dar um tempinho para você novamente, né, pause a transmissão para você fazer a leitura. Espero que todos tenham lido, né? Então, poema de Manuel Bandeira, embora publicado apenas em 1930, portanto, 8 anos após a Semana de Arte Moderna, o texto é uma espécie de plataforma tardia da poesia modernista brasileira. Então a gente vai a primeira estrofe, poética. Então, ó, metalinguagem. Né? Então eu vou usar a poesia para falar da poesia. Estou farto do lirismo comedido, do lirismo bem comportado, do lirismo funcionário público, com livro de ponto, expediente, protocolo e manifestações de apreço de apreço ao senhor diretor. Então, o que a gente percebe aqui? Uma metalinguagem a respeito da coisa. Então, todo mundo já estava cansado, farto, de seguir uma regrinha, de seguir uma receita de bolo para escrever. Né? E quando se diz do lirismo do funcionário público, um livro de ponto, expediente, protocolo, o que a gente vê? É uma repetição de ações diárias. Então, o sujeito que trabalhava numa repartição pública, todo dia ele fazia a mesma coisa. Por exemplo, se ele carimbasse um documento, ele ficaria carimbando aquele documento o dia inteiro. Se é uma reflexão, se é uma oportunidade de mostrar ali sua criatividade, né, desenvolver outras técnicas, desenvolver outras situações de comunicação. Então, esse movimento vem para poder tentar quebrar essa estrutura formal que impedia novas manifestações. A primeira fase do modernismo. O movimento modernista no Brasil contou com duas fases, a primeira de 22 até a 30 e a segunda de 1930 a 45. A segunda fase nós veremos depois. A primeira fase concretizou-se pelas tentativas de solidificação do movimento renovador e pela divulgação de obras e ideias modernistas. Então, o que significa isso? Ruptura. Eu vou quebrar com aquela tradição e vou inserir a minha tradição. Agora, a tradição, ela consiste em não ter regras. E isso até é utópico, né? Apesar da diversidade de correntes de ideias, pode-se dizer que, de modo geral, os escritores de maior destaque dessa fase defendiam a reconstrução da cultura brasileira. Então, sai a cultura europeia e vamos ter a nossa cultura, né? Bem brasileira. Sobre bases nacionais, a promoção de uma revisão crítica de nosso passado histórico e de nossas tradições culturais. A eliminação definitiva do nosso complexo de colonizados. Então, chega de comer as migalhas de Portugal. O objetivo agora é criar, é ser dono, protagonistas, né, da sua própria cultura. Então, para eu ter a minha cultura, eu tenho que buscar nas minhas tradições. Então, qual que é a tradição brasileira? Então, a gente pode lembrar até do romantismo, da primeira fase, aquela ideia indianista. Né? Seguindo. Apegados a valores estrangeiros. Né? Eram, portanto, defensores de uma visão nacionalista, porém crítica da realidade brasileira. Então, agora, eu não vou só exaltar o índio, eu não vou só exaltar o que eu tenho de belo na natureza. Eu também farei críticas diante dessas coisas. Mário de Andrade, né, naquela mesma conferência que eu já tinha dito, de 42, assim se referiu a esse período. E vivemos uns 8 anos até perto de 1930, na maior orgia intelectual que a história artística do país registra. Então, lembrando que essa palavra orgia aqui, ela tem um cunho, um apelo, né, sexual muito forte. Né? São questões que fogem, né, do tradicional. Eu nem concordo muito com esse termo, né, mas era o que o sujeito tinha na época para falar. E lembrando o seguinte, se ele era um artista modernista, o objetivo dele também era impactar a sociedade. Então imagina, nessa época, as pessoas lendo esse texto e dentro de um contexto de orgia,
né, um sujeito adulto, ele vem à cabeça dele uma série de coisas. Após a Semana de Arte Moderna, o modernismo passou a viver a fase heróica, isto é, a fase de divulgação das ideias modernistas em todo o país e de aprofundamento das questões estéticas lançadas pela Semana de Arte Moderna. Essa foi marcada essencialmente por duas tendências: destruição e construção. Parece que não combina as palavras, né? Lembrando que a gente tem um deles aí, lembrando dos estudos de formação de palavra, esse prefixo ele entra e diz não, né? Então, desconstruir. Então, eu não vou construir, eu vou quebrar, eu vou arrebentar com essas coisas. Então, desconstrução e construção. Então, eu destruo o quê? O tradicional e construirei algo novo por cima. Agora, o interessante é o seguinte, nessa construção, tente fazer uma analogia comigo agora. Imagine que o sujeito ele destrói uma casa velha, a casa é até bonita, as pessoas do bairro até gostam da casa. Ele destrói a casa e em cima daqueles destroços, daquele amontoado de restos, ele constrói uma casa nova. Foi mais ou menos assim que eles fizeram a coisa. Eles não limparam, eles foram construindo em cima, que aí provoca a indignação de quem está. Né? A gente pode fazer isso, a gente pode fazer uma relação com isso em várias áreas da sociedade. Né? Questões políticas, né? Por exemplo, um sujeito que pede apoio a um colega, né, partidário e depois ele destrói esse apoio. Né? Por exemplo, um chefe ele demite um funcionário, mas segura as ideias desse funcionário e por aí afora. Né? Então a gente vai ver agora esses exemplos, né, de coisas que foram destruídas e construídas. Então, na visão de Oswald de Andrade agora, nós veremos uma destruição, e em cima dessa destruição, desses escombros, a gente vê a construção do artista. Então vamos lá. Novamente darei o tempinho para vocês fazerem a leitura, tá certo? Vamos lá, espero que todos tenham lido. Dois poemas me chamam muito a atenção. Os pronominais, nós já vimos esse poema, e o Maturidade também eu acho muito interessante. Né? Pronominais: dei-me o cigarro, diz a gramática do professor e do aluno, e do mulato sabido. Então a gente vê aqui o sujeito, além da questão acadêmica, ele introduz também o mulato. Né? Lembrando o seguinte, que a população negra, nesta época, ela não tinha muito valor. Mas ele coloca aqui, olha, o mulato sabido. Aqui só fala aluno. Não tem nenhum adjetivo para esse aluno. Não tem nenhum adjetivo para esse professor. Mas o bom negro e o bom branco da nação brasileira dizem todos os dias: deixa disso, camarada, me dá um cigarro. Então o que a gente vê? Oswald de Andrade aqui, ele destrói a construção acadêmica da formalidade, da língua portuguesa de Portugal, e por cima disso ele vem construindo aquilo que ele chama de movimento modernista. Então, onde a gente vê o que foi destruído? Olha, gramática, dei-me um cigarro. Nós já estudamos isso, né? Isso aqui é uma colocação pronominal. No início de frase, o pronome vem depois. Mas agora aqui, o pronome apareceu antes do verbo. Então, o que a gente percebe? Aqui está a escrita e aqui está a forma com que os brasileiros falam. Então, dificilmente você verá uma pessoa, né, no dia a dia, no cotidiano, dizendo, né, por exemplo, para um dono de um bar, de uma padaria, né, o atendente, dizendo assim: dê-me um cigarro. Ele vai pedir, me dá um cigarro. E aqui, maturidade também eu acho muito interessante. Né? Qual que é a ideia de maturidade? Maturidade é diferente de maduro, né? Que maduro pode apodrecer. Né? Maturidade. O senhor e a senhora Amadeu participam, a vossa excelência, né? Desculpa, a vossa senhoria, o feliz nascimento de sua filha Gilberta. Então, olha a formalidade da coisa. Né? Seguindo. Uma das mais importantes propostas do projeto artístico de Oswald de Andrade é a ruptura com padrões da língua, que nós vimos agora, né, em pronominais. Padrões da língua literária, culta, e a busca de uma língua brasileira. Como que ele foi buscar essa língua brasileira? Então eu vou escrever agora do jeito que as pessoas falam. Não é? Aqui não é escrever errado, não é uma falta de reflexão. É um sentimento provocador mesmo, né? Aí a gente tem um exercício para vocês fazerem. Então eu vou ler novamente. Uma das mais importantes propostas do projeto artístico de Oswald de Andrade é a ruptura com padrões da língua literária culta e a busca de uma língua brasileira.
Letra A. Em qual dos poemas essa proposta se torna mais evidente? Então você vai ler lá, né? Já vou dar o spoiler da coisa, é o Pronominais. Esse é fácil, simples, não tem outro parecido com ele lá. Mas o que interessa para a gente agora é a letra B. De acordo com esse poema, o que é ser um bom brasileiro? Então agora você tem que explicar no contexto modernista da coisa, né? Daria o tempinho também para você fazer. No trecho seguinte da canção Dá Licença, Meu Senhor, os 5 primeiros versos formam um poema escapulário. E os demais compõem o poema relicário. Você vai ver que o final das palavrinhas se parecem, não é? Eu poderia ter colocado aqui a definição, mas eu gostaria que você depois procurasse, né, no dicionário qual que é a diferença deles, né? E o que esse sufixo aqui ele faz, ele promove. Vamos lá. No pão de açúcar de cada dia, dai-nos, Senhor, a poesia de cada dia. No baile da corte, foi o conde de Eu quem disse. Pra dona bem-vinda, que farinha de suruí, pinga de Paraty, fumo de Baependi, é comer, beber, pintar e cair. Então, a brasilidade da coisa aqui. Né? Então, os autores aqui, eles usam a língua que é falada nas ruas e colocam essa língua de forma escrita. Outro poema, vou dar também um tempinho para você fazer a leitura. Não, espero que todos tenham lido, né? Que importa a paisagem, a glória, a Bahia e a linha do horizonte? O que vejo é o beco. Então, o que a gente vê aqui? Uma exaltação do que nós temos no país e, ao mesmo tempo, uma crítica. Não é? Então, a nacionalidade aqui, ela não se contenta em parar aqui, ó, no ponto de interrogação. O que vejo é o beco. Então, o que o beco representa? Aí entra a ideia da subjetividade. Não é? Um bom analista de textos literários, não é? De culturas, das artes, ele tem que pescar, ele tem que pensar ali aquelas pistas deixadas pelos autores. No caso da leitura, da escrita, ele tem que olhar a palavra, uma vez que a literatura é a arte da palavra, ele tem que pescar aqui e ver o que significa, o que está por trás da palavra beco, porque não dá tempo de você explicar tudo. Aí o texto deixa de ser poético e passa a ser um texto descritivo, né? Um texto de cunho não literário, que nós já vimos também no 9º ano. Então, o que representa esse beco? Esse beco pode representar a pobreza da nação, que é um contraste entre as belezas naturais e a miséria. Né? Pode ser várias coisas. A gente tem até uma definição que eu achei muito legal aqui. Observe a perfeita relação entre forma e conteúdo. No primeiro verso, a visão aberta para o mar e para o horizonte coincidem com um verso longo. Não é? A ideia de você abrir os seus horizontes para enxergar as coisas, uma visão bem panorâmica. Quem tem dificuldade de entender o que é uma visão panorâmica é só se lembrar daquelas fotografias, né, que podem ser feitas com um ângulo maior de captura. Né? Que se espalha na horizontalidade. Já o segundo verso, curto, breve, coincide com o estreitamento da visão. O que vê é apenas o beco. Ou seja, tem quantas pessoas moram no país, moram em cartões postais, mas a realidade delas, durante todo o dia, é uma visão miserável daquela sociedade ou daquele espaço onde vive. Então, para a gente perceber o seguinte, a leitura, a análise de textos literários, não é só para admirar a beleza. Nós temos a oportunidade de fazermos várias reflexões diante de problemas nacionais, diante de situações que até hoje assolam, né, uma nação, uma determinada comunidade, por exemplo, a miséria no Brasil. Entra ano, sai ano, entra década e sai décadas, entra século e sai século, os mesmos problemas. Né? A grande parte da sociedade enfrenta as mesmas dificuldades. Não é? Aí uma crítica minha, uma opinião minha, no momento que a gente vive hoje, né? Esse tanto de aparato que está sendo feito por causa dessa epidemia, dessa pandemia do coronavírus, fazendo-se hospitais de campanha. Por que isso não foi feito antes? Por que ninguém nunca se preocupou com respiradores nos hospitais? Eu vi uma notícia outro dia de um avião chegando aqui em Belo Horizonte com respiradores estragados, que eles seriam consertados para voltarem
a funcionar. Então, quantas notícias nós já vimos toda semana, ou pelo menos uma vez por mês, de equipamentos de saúde que são abandonados, de pessoas que vivem em áreas de risco que ali não tem nenhuma rede de esgoto, não tem água potável. As crianças brincam, né, e pisam ali em água contaminada com esgoto. O que vai ser dessas pessoas no futuro? Não é? Pessoas que ficam amontoadas dentro de ônibus. A literatura, a arte pode nos ajudar a fazer alguns tipos de reflexões do tipo, olha, fulano de tal, o artista tal, no ano tal, ele já falava sobre isso e vocês não fizeram nada até hoje. Isso enriquece, né, o meu repertório linguístico e intelectual, analisando textos literários, obras artísticas. Isso é muito importante, porque se eu não me preocupar com a cultura, com questões poéticas, a beleza da arte, eu concentro a minha vida dentro de um mundinho tão pequeno. Então eu preciso abrir a minha mente para entender a arte, ver que ela é tão importante quanto o ensino da matemática, o ensino da língua portuguesa, o ensino da ciência, porque vai aumentar o meu repertório, o meu poder de persuasão, o meu valor crítico, ok? Seguindo, poema tirado de uma notícia de jornal. João Gostoso era carregador de feira livre e morava no Morro da Babilônia. Olha, novamente, na periferia, num barracão sem número. Por que sem número? Ele não existe. As pessoas não existem, as pessoas não têm, algumas pessoas não têm CPF, algumas pessoas não têm um CEP, porque elas não têm onde morar. Uma noite ele chegou no bar 20 de novembro. Então depois você pode até tentar pesquisar o que significa esse 20 de novembro. Não é? Qual que é o valor do 20 de novembro? Quem já se ligou na coisa, né? Faça a reflexão. Bebeu, cantou, dançou. Depois se atirou na Lagoa Rodrigo de Freitas e morreu afogado. Tragédia brasileira, né? Vou dar um tempinho também para você ler, dá a pausa. Agora é a sua vez. Algumas vezes damos uma falsa solução para um determinado problema, colocando o dedo perto da ferida e não na própria. Como se comporta Misael em relação ao seu problema? Misael está nesse texto, né? Tragédia brasileira. Então você precisa ler novamente para responder isso para mim. 2. O rompimento modernista resume só o abandono de padrões estéticos e formais? Então é só isso? É só eu abandonar uma tradição artística e está resolvido? Já sou modernista? Ou, além de abandonar esse valor estético, esse academicismo, eu vou aproveitar também e trazer um espírito nacionalista e um valor crítico, né? Não. Pois, no texto de Manuel Bandeira A, eu quero que você continue esse período. E lembrando, né, alunos do ensino médio, um período, você pode usar aí sem nenhum problema, 3, 4 linhas, né, numa folha de caderno, sem nenhum problema. Projeto literário da primeira geração modernista. Então a gente resume, sintetiza a coisa. Qual que era o ideal deles? Busca pela identidade nacional. O que eles romperam? A ruptura, abandono das perspectivas passadistas, né, as tradições, e a liberdade formal. Então agora a minha obra, a minha literatura, ela não vai seguir parâmetros estruturais nem formais. E a poesia? Aproximação entre fala e escrita na linguagem. Características gerais do primeiro momento modernista. Então vale a pena a leitura, a reflexão, né? Sugiro que você leia, volte novamente, leia, né? Reflita sobre o que está acontecendo. O período de 22 a 30 é o mais radical do movimento modernista, justamente em consequência da necessidade de definições e do rompimento com todas as estruturas do passado. Então, para você mudar alguma coisa, é necessário uma revolução. Né? As coisas só mudam por meio de revoluções. Às vezes as revoluções elas podem ser só intelectuais e às vezes até meios de cunho, até guerras. Se você analisar os movimentos de guerra, geralmente eles acontecem a partir de uma ruptura com alguma coisa. Né? Daí o caráter anárquico, libertário, negação de autoridade. Então eles estavam negando a autoridade daqueles eruditos que diziam assim, isso é arte. Agora eles estão dizendo, olha, não é só isso arte. A arte é isso que eu vou colocar por cima da sua aqui. Dessa primeira fase, e seu forte sentido destruidor, assim definido, né, por Mário de Andrade. Se alastrou pelo Brasil o espírito destruidor do movimento modernista, isso é, seu sentido verdadeiramente específico, porque embora lançando inúmeros processos e ideias novas, o movimento modernista foi essencialmente destruidor. Então veio para destruir a tradição. Não veio para ofender, desmascarar ninguém, porque não tinha essa necessidade. É uma ruptura mesmo artística.
Mas, ao mesmo tempo que se buscava o moderno, o original e o polêmico, o nacionalismo, se manifestava em suas múltiplas facetas. A gente viu isso naquele poema. Vejo um cartão postal lindo. Opa, o que adianta? Estou diante de um beco. Né? Volta às origens, pesquisa de fontes quentistas, né, o movimento quentista, procura de uma língua brasileira, ou seja, o português brasileiro, o que é falado nas ruas, não aquele que é supervalorizado nas academias, né? A proposta de paródias, né, numa tentativa de repensar a história e a literatura brasileira, e a valorização do índio verdadeiramente brasileiro. Então, vocês hão de se lembrar que no primeiro ano eu disse para vocês que o índio era uma representação daquele cavaleiro medieval, todo cordial, né? Se você lembrar de Iracema, que nós já lemos, a linguagem de Iracema é uma linguagem refinada, rebuscada. Agora não, o índio fala, ele usa a língua das ruas. É o tempo do Manifesto da Poesia Pau-Brasil e do Manifesto Antropofágico, ambos nacionalistas na linha comandada por Oswald de Andrade, e do Manifesto Verde Amarelíssimo, ou da Escola de Anta, que já traz as sementes do nacionalismo fascista, comandado, né, por Salgado. Aqui é a sua vez também de fazer uma pesquisa. Essa pesquisa é simples, né? Nós faremos em trio. Então eu quero que você sintetize, né, o que foi o Manifesto da Poesia Pau-Brasil e o Manifesto Antropofágico. E depois eu quero também que você mostre para mim o que é esse Manifesto Verde Amarelismo, né? Em trio, entregar na próxima semana. Eu quero que você crie um documento no Google e compartilhe esse documento comigo e com seus colegas. Ok? Como se percebe, já no final da década de 20, a postura nacionalista apresenta duas vertentes distintas. De um lado, o nacionalismo crítico, consciente, de denúncia da realidade brasileira. Lembram lá? O horizonte, cartão postal. Mas a realidade é miséria. Politicamente identificado com as esquerdas, e de outro lado, o nacionalismo ufanista. Ele se orgulhava, né, desse espírito utópico, exagerado, identificado com as correntes políticas de extrema-direita. O projeto literário, então, da primeira geração, nós temos ele lá na página 22 até a página 70 do nosso livro didático. Lembre-se de que esses movimentos, né, tem um S a mais aí, que este movimento buscou a identidade nacional, abandonou os padrões estéticos, libertando-se da forma. Aproximou-se a fala da escrita, valorizando a linguagem do português brasileiro. Então eu juntei essas duas palavras para a gente, a nível didático, para a gente perceber o seguinte: português brasileiro é a linguagem das ruas, e o português de Portugal é a linguagem da academia. Então, antes de finalizar este módulo, né, revise os exercícios, retome os conceitos. Neste momento agora é importantíssimo que consolidemos este conceito do que é a primeira fase modernista. Anote suas dúvidas, aguardo você em nosso chat. Grande abraço, até a próxima oportunidade.